Olá, Touro, tudo bem? Venho aqui fazer mais um conselho semanal para os signos de vocês. Vamos ver. Primeira carta que sai é o 7 de espadas com 9 de ouros e o 10 de ouros. Gente, não podia ter... Eu acho que semana passada vocês também aí tiveram uma tiragem bacana, mas essa semana, olha, realmente superou, tá? Então as energias estão muito boas para a parte material. Então, quando a gente tira um 9 de ouros com 10 de ouros numa tiragem, né, numa leitura material financeira, são as melhores cartas aí que a gente tem, tá bom? Só é preciso tomar um cuidado maior com a primeira carta, eu vou explicar cada uma, mas vamos começar aqui pela primeira carta, que é o 7 de espadas. Veja bem, a carta do naipe de espadas sempre se trata sobre campo mental, pensamentos. E aqui a gente fala de uma traição, tá? Então, será que é uma traição dos outros? Será que alguém pode estar me traindo aí na parte financeira, na parte do trabalho? Eu diria que o 7 de espadas, ele fala muito de uma autossabotagem, é você traindo seus próprios pensamentos, né? Então, aqui pode estar falando de um sistema de crenças limitantes, pode estar falando de um posicionamento do tipo, eu não mereço, eu nunca vou alcançar, um pessimismo. Então aqui fala para trabalhar o campo mental, tá bom? É um aspecto desafiador, é muito difícil. Todos nós precisamos trabalhar aí a parte mental, tá bom? Mas aqui tá falando que isso pode ser um aspecto desafiador essa semana. Então, a energia tá muito boa, tá? Só que o que é que acontece de repente? Às vezes, quando as coisas estão para dar certo, ou quando a gente vê as oportunidades, ou tem uma ideia nova, quando a gente vê uma vaga muito boa de trabalho, por exemplo, o que a gente pensa? Não vou conseguir, não vai dar certo, nada dá certo, né? Então, aqui fala muito assim, que se você se der conta aí de um concurso muito legal, alguma coisa que seja muito bacana, é um momento para você superar esses pensamentos, essas crenças, é para você realmente ter um poder maior aí de motivação, de volição a fazer essas coisas, porque isso aqui pode ser um aspecto desafiador. Então é você realmente falar, eu não vou cair nessas crenças limitantes, eu não vou cair nas minhas próprias armadilhas, tá bom? Então é um momento de, se as coisas estão difíceis, é você colocar uma força em dobro para lidar aí com essas forças limitantes, né? Com essas crenças que acabam auto-sabotando a gente. O 9 de ouros, ele fala de uma segurança material, então pode ser uma segurança dos seus dons, pode ser uma segurança na forma de você lidar com a matéria, com o campo da matéria, tá bom? Então é uma carta muito positiva, ela fala assim, aqui tem as oportunidades de fruto, esse pássaro meio que pode indicar, você solta ele, mas não tem problema, eu tenho a segurança de que ele vai voltar nas minhas mãos, né? É uma carta muito bonita. Então ela fala de autoestima e autoconfiança, talvez seja aí o momento de você incorporar essas atitudes, tá? Nessa parte material. Naipe de ouros fala de material financeiro, né? Da matéria, do mundo terreno. Então é uma carta de abastecimento, uma carta bem positiva. E aqui o 10 de ouros é a completude material, é o bem-estar à família, o abastecimento, né? Então eu vejo muito aqui que essas são as energias de autoconfiança, que é como se fosse aquilo que você precisa incorporar, tá bom? Autoconfiança, autoestima, é você entender que você pode, que você consegue, tá bom? Aqui é algo para você incorporar. Aqui é algo para você trabalhar, que é os seus pensamentos, o seu campo mental. Não adianta nada você dizer da boca para fora, eu confio, eu acredito, já aconteceu, né? Como se na lei da atração que as pessoas falam. É de fato você trabalhar contra esses pensamentos, é você tentar entender o porquê que eles existem, por que eu acho que eu não consigo, por que esses pensamentos estão na minha cabeça, quando eu me senti assim, quando foi que eu passei a acreditar nisso tudo. É um trabalho bem... A psicoterapia trabalha muito bem com isso, né? Então, é você entender o porquê dessa forma de pensar e adquirir uma confiança. Porque aqui, como a energia da semana, eu vejo, olha, a melhor possível. Do aspecto financeiro e do aspecto material, tá bom? Muito bem no trabalho, oportunidades... melhora financeira, oportunidade de melhora financeira a partir de um insight, a partir de uma ideia, tá bom? Só é preciso trabalhar com essas duas questões aqui.
2 de espadas com cavaleiro de ouros e com valete de copas. Então, aqui a gente pode estar tratando também da parte mental, de uma dificuldade mental. O que está acontecendo, touro? Que essa mente aí tá um pouco bloqueada, né? Aqui a gente fala, novamente, naipe de espadas, é você um pouco, talvez, na defensiva, não querendo tomar uma decisão, não querendo tomar um posicionamento de ideias, tá? Então, de repente, uma escolha. Você não querer ver uma situação também, pode ser isso, as coisas estão acontecendo e você falar assim, eu vou negar minha intuição, que é a parte da água, né? Eu vou negar minha intuição, vou ficar aqui bem no árido, na defensiva, vou colocar um véu nos meus olhos, né? Então aqui pede um pouco para o quê, né? Para você tirar esse véu do ceticismo, da defesa, eu diria até um pouco orgulho, talvez, né? De você ficar aqui muito rígido e você acessar suas emoções, você acessar a água, né? Então, às vezes pode ser num momento aí durante essa semana que você esteja num conflito emocional com alguma pessoa que você se relaciona, tá bom? Então, é preciso você se abrir um pouco mais, é o que essa carta diz, e abrir um pouco assim na parte das ideias. Às vezes a pessoa acaba propondo uma ideia nova para você e você fica um pouco rígido, pode ser também, tá bom? Porque aqui a gente vê 2 cartas, tá? De ofertas, olha aí, sendo oferecido, né? Então tá muito bom aí para novos relacionamentos, tá? Ofertas de qualidade aqui. Então a gente vê algo se manifestando, algo começando, bem no início ainda, mas a gente vê que pode ser tanto uma proposta, se você já estiver num relacionamento, como pode ser algo novo, chegando aí para quem não está, como pode ser um acontecimento, então alguma coisa, um jantar bacana, uma viagem bacana, então é algo se manifestando e é algo que satisfaz emocionalmente, tá? Então a carta do Cavaleiro de Ouros fala de uma oferta estável. É uma oferta que pode demorar um pouco para você perceber ela, é uma oferta que pode ser devagar, pode ser lenta, mas é muito estável, é muito pés no chão, tá bom? É uma carta muito positiva para que coisas se concretizem, tá? E o Valete de Copas, ele fala de uma oferta que preenche o coração, é algo se iniciando, é algo que preenche o coração, mas assim, ainda muito inocente, muito no início, tá? Então pode ser aí, eu vejo muito o Valete de Copas também como um trabalho emocional interno. É de repente você perdoando alguém, é de repente alguém pedindo perdão para você, ou uma relação que se renova, tá? Então, Valete de Copas é uma carta bem positiva para relacionamentos. Então, fazendo aqui um resumo, talvez você esteja bloqueando isso, talvez você esteja muito na defensiva para uma nova oportunidade, para uma nova chance, para que algo chegue até você por conta dos seus pensamentos, tá bom? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. E que ofertas são essas? Podem ser tanto de uma forma prática, né, um relacionamento novo, como pode ser uma nova ideia que alguém sugere a você, uma nova proposta, enfim. É algo novo chegando e você bloqueando aí através de você estar aí muito na defensiva, muito fechado. Por que que você tá fechado desse jeito para alguma coisa, para alguma ideia, ou para alguma relação, pedido de desculpas, talvez, pode ser, tá bom? Então, de modo geral aqui, a gente vê cartas muito boas, mas olha aqui a mente. Vamos cuidar dessa mente aí, tá bom, tourinho? E vamos tirar uma carta de clarificação. E aqui sai a carta da maturidade. Olha que carta linda, touro. Uma carta muito linda para você de clarificação, né? Então, talvez a gente precisa de uma certa maturidade, confiança, mas a maturidade aqui, pelo que eu tô vendo nessa leitura, é de repente a gente aceitar certos aspectos, certos acontecimentos, é você aprender com as experiências e fazer disso, né, fazer com que isso tenha te deixado melhor, tá bom? É como se você permitisse que aquilo que precisasse florescer, que aquilo precisasse, enfim, amadurecer, permitir, deixar acontecer, porque quando a gente trabalha contra isso, né, as coisas acabam não acontecendo. Essas cartas muito boas, né, de abastecimento material, de oferta emocional,
a gente precisa ter a maturidade de deixar a vida fluir, deixar acontecer, tá bom? Não vejo que é uma maturidade que vem de uma infantilidade, né? De você não estar sabendo lidar aí com as situações, não vejo que é isso. É como se fosse o deixar-se ir, deixar acontecer, que as experiências já aconteceram, você já aprendeu com isso, então é a hora da maturidade de deixar acontecer e evitar aí uma postura, tá? Deixar só a mente trabalhar e não deixar tanto a vida trazer os frutos para vocês, tá bom, Touro? Muito bacana, aproveita aí as boas energias. Se vocês gostaram, deixe um curtir nesse vídeo e se inscrevam no canal e eu desejo uma ótima semana a vocês. Um forte abraço!